Vamos lá para uma dica rápida. Professor, cadê a musiquinha? Não tem porque é uma dica rápida, beleza? Tranquilo? Já vai entrando aí, já vai convidando seus amigos. Parei aqui, né, estudando aí pro aulão, nosso aulão, né, da Polícia Militar do Distrito Federal, sábado que vem, Direito Penal, parte geral. E aí eu escolhi um ponto aqui para dar uma dica rápida, tá certo? Tá entrando aí, vai bombando, né? O professor tá sumido, só ando sumido aí. Beleza, vou te dar 3 informações aqui importantes, né? Nós iremos abordar lá no aulão também, Direito Penal, parte geral, para a Polícia Militar, do DF, veja, mas essa informação e as informações do aulão da Polícia Militar do DF, que vai ser dia 9 de dezembro, né? Direito Penal, parte geral, módulo 1, né? Isso, lá no Espaço Campus, sabe que é ordem de chegada, né? É ordem de chegada, né? Já leva lá a sua contribuição, ordem de chegada. Lá não, esse aulão do dia 9 do dia 9 de dezembro, não, a inscrição não é no site, né? Do site é do aulão Adelante, que vai ocorrer dia 13 de janeiro. Deu para entender que são 2 aulões? Do dia 9 de dezembro é só comigo, lá no Espaço Campus. Beleza? Eu vou te dar 3 dicas aqui, que eu vou jogar muito duro com você. Tranquilo? Uma aula sobre a teoria do erro, que eu precisaria de mais tempo. Tranquilo? Eu só vou dar 3 dicas aqui. Beleza? Então, passo do pressuposto que você já conhece, né? Já estudou a teoria do erro, não é isso? Eu vou jogar duro com você e dizer o seguinte: a teoria do erro, veja, ela navega em torno do dolo, né? A teoria do erro navega em torno do dolo. E quando você estuda a teoria do erro, né? Veja, a teoria que navega ali em torno do dolo, porque o agente ele só pode responder se ele agir com dolo ou culpa, né? É a chamada responsabilidade penal subjetiva, não é isso? Legal. Lá na teoria do erro, né? Que navega em torno do dolo, você estudou, e aqui eu passo do pressuposto que você já viu a teoria do erro, não é isso? Aqui a gente não vai dar aula sobre teoria do erro, precisaria de mais tempo. Mas vamos lá. Você estudou que o erro de tipo essencial é aquele que incide numa elementar do tipo, não é isso? É um erro de tipo essencial. E o erro de tipo acidental é aquele erro que incide num dado acessório do tipo. Vou te dar um exemplo, né, de erro do tipo essencial, rapidinho, para a gente entrar aqui na pedra de toque. Eu te dou um exemplo do supermercado em que o Tício deixa o carro dele é de cor preta, né, é isso? Ele deixa o carro dele lá, veja, vai lá, realiza suas compras e retorna para pegar o carro. Te chama no PC, me digo. Ele até aciona o controle e o carro abriu a porta. Ele entrou e foi embora. Eu tenho que chamar no PC e dizer o seguinte: veja, esse carro do Tício, veja, só na cabeça dele que aquele carro era o carro que ele tinha estacionado. Entenderam ou não? Ele, na verdade, ele pegou um outro carro. Veja, esse outro carro é coisa alheia. Então, ele erra na elementar, ou seja, no verbo do tipo, não é isso? Ou melhor dizendo, na coisa alheia, né? Olha, ele acaba subtraindo coisa alheia. Mas veja que aí há uma ausência de dolo, porque na verdade há um erro no contexto fático, ou seja, ele pensou que o carro fosse dele, beleza? Veja aí, então eu não tenho dolo na conduta dele. Tranquilo? Tranquilo? E esse erro de tipo ele pode ser vencível ou invencível. Vamos supor, já que ele abriu, né, acionou lá o alarme e as portas abriram, era um erro de tipo invencível. Não tinha como ele saber que aquele carro não era dele. Bacana, cor também, a cor de cor preta também, o veículo que ele levou, né? O carro do MEV, não tinha nada a ver com ele. Veja, e eles levou esse carro. Eu te chamo no PC, me diga, é um erro de tipo invencível, né? Se é um erro de tipo invencível, tem a exclusão do dolo, como também da culpa. Não é isso? Quando eu trato lá do erro de tipo vencível, eu só tenho a exclusão somente do dolo. O agente responde a título de culpa se previsto, né? Veja que, se vamos supor que o Tício colocou esse veículo dele lá no estacionamento, esse veículo do Tício, inclusive, tem uma propaganda política,
de cor preta, mas tem uma propaganda política. Quando ele foi sair lá do supermercado, ele acionou, né, o alarme, o veículo não abriu, mas mesmo assim ele falou, não, esse aqui é meu veículo. E continuou lá, querendo jogar duro e levar o carro, porque ele pensava que era dele. Mas veja, ele aí vilipendiou, né, os deveres jurídicos de cuidado, porque ele era para observar, olha só, esse carro não está abrindo. Deixa eu ver aqui, se tem aqui aquela minha propaganda política que eu botei lá no meu deputado, ele nem olhou. Veja que ele acaba subtraindo o veículo, mas veja, por não observar um dever jurídico de cuidado. E aí, eu tenho uma subtração, veja, ele até se confundiu, mas ele poderia evitar essa confusão mental, não é isso? Eu tenho uma subtração decorrente de uma inobservância do dever jurídico de cuidado. Eu teria aí uma subtração, um furto, né? Subtraiu coisa alheia, mas te chamo no PC, me diga, com uma conduta revestida, não é isso? Com uma conduta revestida de culpa, né? Então, veja, seria um erro de tipo vencível, exclusão do dolo, mas ele não iria responder, por quê? Porque esse furto foi culposo, né? E já que não há modalidade de furto culposo, ele não iria responder. Beleza? Seria um erro de tipo vencível, exclui o dolo, o agente responderia título de culpa se previsto, mas não existe furto culposo, né? Estaria aí, ele não iria responder penalmente por esse fato. Aqui, rapidamente, longe de dar uma aula sobre teoria do erro, não é isso? Tá. O que me interessa agora é o erro de tipo acidental. Entre diversos erros que você tem, que ocorre acidentalmente, veja, que não incide em uma elementar do tipo, né, que é um erro de tipo acidental, você, por exemplo, tem um erro contra a pessoa, e no erro contra a pessoa é importante o artigo 20, né, o artigo 20, parágrafo 3º, menciona, o erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, te chamo no PC e digo, aquele filho que quer matar o pai, para receber herança, veja, ele aguarda ali o pai sair da fábrica para realizar o disparo de arma de fogo. Mas o pai trabalha junto com o tio, eles são irmãos gêmeos. E o tio que sai, ele olha meu pai ali, realiza o disparo e acaba atingindo o tio. Beleza? A execução foi perfeita. Ele errou na representação, ou seja, ele errou quanto à pessoa. As qualidades do pai da vítima virtual irão passar para a vítima que foi efetivamente atingida, não é isso? Eu tenho que considerar as qualidades da vítima virtual, não é isso? Joga duro com você. Eu vou jogar duro com você para dizer o seguinte, e aí eu tenho um erro de tipo acidental. O agente vai responder. Professor, mas se esse erro de tipo for invencível? Olha, quando o erro de tipo é acidental, seja invencível ou vencível, ele sempre responde. Tranquilo? O erro de tipo acidental não exclui o dolo. Joga duro com você. Bacana. Então, eu dei um exemplo de erro de tipo acidental contra a pessoa, e aí agora eu vou entrar no mérito, na minha pedra de torre. O erro de tipo o erro de tipo acidental, não é isso? Quando recai no objeto. Erro de tipo acidental, né? Eu tenho um exemplo, o erro contra a pessoa. Eu também tenho um outro exemplo, o erro de tipo acidental, um outro exemplo. Quando recai no objeto. O agente, ele responde, mas aí eu vou te chamar no PC para te dar uma dica. O Tício, ele subtraiu um relógio, veja, ou melhor dizendo, o Tício ele subtraiu uma bijuteria achando que fosse um colar de ouro. Eu te pergunto, a intenção dele não era subtrair um colar de ouro? Sim ou não? Sim. Ele errou no contexto fático e subtraiu um outro objeto, uma bijuteria. E aí, professor? Será que é possível a aplicação do princípio da insignificância? Olha aí eu jogando duro, puxando links. Como assim? Professor, mas veja, eu estou pensando aqui, eu acho que não é possível. Por quê? Porque, veja, eu tenho que considerar as qualidades do objeto que ele queria subtrair. Eu te pergunto, aonde esse pensamento que você está defendendo, aonde tem previsão no Código Penal? O Código Penal, ele trata de erro contra objeto? Olha aí, jogando duro com você demais.
Se liga que quando o erro é acidental, né? O erro acidental, veja, quando ele recai no objeto, eu considero as qualidades do objeto efetivamente subtraído e não as qualidades do objeto que eu queria subtrair. Você não me vem aqui lançar a mão do artigo 20, parágrafo 3º, porque o artigo 20, parágrafo 3º, ele trata de erro sobre pessoa. Joguei duro com você na pegada de monstro. Aí, então fica ligado. Fica ligado, Olha, essas e outras, nosso aulão da PMDF, sábado que vem, né? Dia 9, né? Das 14 às 19 horas, eu acabei ali as questões, quase 50 questões. É muito jogo duro, né? Vou fazer bem mais, muito jogo duro nessa pegada aí, né? Então é um aulão mais tranquilo, né? Chamando, não perceba, vai ser top, né? De monstro, né? Então se liga no erro quanto objeto. O erro quanto objeto, eu não vou aplicar a sistemática do artigo 20, parágrafo 3º, que trata de erro contra a pessoa. Eu vou considerar as qualidades do objeto efetivamente subtraído. E aí vai ser, sim, possível a aplicação do princípio das insignificâncias. Entenderam, não? Porque, veja, uma coisa ele subtrai um objeto, um colar de ouro, né? Outra é uma bijuteria. Ah, professor, mas a intenção dele era subtrair um colar de ouro. Não interessa, eu vou considerar as qualidades do objeto efetivamente subtraído. E não do objeto que ele queria subtrair. Então não faça confusão, erro quanto à pessoa, né, e erro quanto ao objeto. É um erro de tipo acidental, o erro quanto à pessoa? E o erro quanto ao objeto é um erro de tipo acidental? Também é. Mas quando se trata de erro quanto ao objeto, a doutrina se posiciona no sentido que você tem que considerar as qualidades do objeto efetivamente subtraído. A pegada é de monstro e ela não para por aqui, não. Ela não para por aqui porque, agora vamos lá no erro quanto à pessoa. Te chamo no percebe e digo. Lá no erro quanto à pessoa, eu não devo considerar as qualidades da vítima que eu queria atingir? Não é a vítima virtual? Joga aí para mim. Joga aí para mim. Não é a vítima virtual, sim ou não? Quando você falar que sim, eu vou continuar. Rapaz, eu só ia dar uma dica aqui, já veio duas aqui na minha cabeça, que é só monstro, não é só pegada de monstro. Sim, então vem cá comigo. Eu vou te chamar no PC e dizer o seguinte, eu tenho um Mévio, né? Se liga agora, né? Isso, bacana, 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 bacana. Isso. Eu tenho um Mévio, legal, segura, né? Segura. Eu tenho um Mévio que ele é delegado federal. E ele tem um irmão, né? Eu tenho um Mévio que ele é delegado federal. E ele tem um irmão que é o Paulo. Eles malham na mesma academia, beleza? Eu tenho o Tício que foi investigado pelo Mévio. E o Tício foi investigado pelo Mévio por ter praticado um crime, né? Lá no âmbito federal, né? Tício, Mévio é o delegado federal, né? Isso. Aí o Tício foi investigado pelo Mévio. Mévio, delegado federal. Beleza. E o Tício falou, Mévio, você, né, a sua investigação, você jogou duro demais, né? A sua investigação, veja, deu aí proporcionou uma justa causa robustecida, veja, facilitando aí a propositura da ação por parte do Ministério Público Federal. Eu fui condenado, cumpri pena. Agora eu saí da cadeia. Eu vou te matar por aquela investigação que você desenvolveu. Aí ele vai lá para a academia do Mévio e fica aguardando. O Mévio tem um irmão gêmeo, é o Paulo. E perceba bem, o Mévio não foi nesse dia. Quem foi o Paulo. Aí o Paulo saiu, ele lá, o Mévio, atirou, pum, matou. A execução foi perfeita. Ele errou na representação. Que ele pensou que fosse o Mévio, na verdade era o Paulo, irmão gêmeos do Mévio. Bacana? Legal. O Paulo não é delegado federal, ele é professor de educação física. A pergunta que se faz é o seguinte, né? Veja que lá pelo artigo 20, parágrafo 3º, eu tenho que considerar as qualidades da vítima que eu queria atingir. Ou seja, eu vou considerar as qualidades, perceba bem, do Mévio, que era o delegado federal. Mas tem razão da função, né? Isso. Bacana. Eu teria aí o denominado policídio. Essa joga duro, né? Tá sempre nas minhas aulas, né? Veja, eu teria homicídio qualificado, né? A nova qualificadora lá. Aquelas pessoas elencadas lá no 44, né? Da Constituição Federal. Veja, eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte. Tudo bem, eu tenho homicídio qualificado, tranquilo.
A competência para processar e julgar é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? Joguei duro com você. Joguei duro com você. Justiça Federal ou Justiça Estadual? Joga duro. Joga duro. Pega, né? Pega de monstro, né? Pega de monstro. Pegada de monstro. Pegada de monstro. Vem cá, filhinho. Vem cá, filhinho. Vem cá comigo. Vem cá. Professor, você tá jogando duro assim, meio-dia, tu entra do nada, sem música, sem nada, você falou que era só dar uma dica, eu não consegui. Vem cá, essas e outras no nosso aulão, Direito Penal, Parte Geral, Polícia Militar do Distrito Federal. É claro, pessoal, que eu tô pegando muito pesado aqui para PMDF, né? Mas a aula não é só para PMDF, não. Tô estudando para PRF, vai lá. Tô estudando Estou estudando para PF, vai lá. Estou estudando para delegado, vai lá também. Apesar que a gente não vai aprofundar muito nas teorias lá, não, senão eu acabo saindo do meu foco lá, que é a Polícia Militar do DF, beleza? Mas eu não vou para lá para jogar por baixo, não. Vou jogar lá em cima. Vai ser um aulão para quem estuda para a gente e também delegado, tá? Só que delegado a gente não vai mergulhar nas teorias porque senão a gente vai sair muito do foco, beleza? Vem cá então. Vem cá, filho. Processar e julgar. Processar e julgar é matéria penal ou é matéria processual penal? Né? Processo e julgamento, né? É tema relacionado à matéria penal ou matéria processual penal? Processo e julgamento. Vai, filho, fala comigo aqui, não corre? Processo e julgamento. Processo e julgamento. É processual penal, né? É processual penal. Agora vem cá. A sistemática do erro quanto à pessoa, em que as qualidades da vítima virtual são passadas para a vítima efetivamente atingida, a sistemática está prevista no CPP ou no CP? A sistemática está prevista onde? No CPP ou no CP? No CP, né? No CP, então vem cá, filho. Se liga no que eu vou falar. Quando eu trato de erro quanto à pessoa, essa sistemática de considerar as qualidades da vítima da vítima virtual, da vítima que eu queria atingir, é uma sistemática que se aplica para efeitos penais. Como assim, professor? Para tipificar. Efeitos penais. Tipificar Veja que eu tipifiquei no homicídio qualificado. Em razão da função do agente. Por quê? Porque o irmão dele exercia uma função policial, né? E ele matou em razão disso. Entenderam ou não? Então, veja, para efeitos penais, aplicação de pena. Aplicação de pena é uma coisa, processo de julgamento é uma outra situação. Então, quando eu trato de processo e julgamento, veja, nada muda. Eu tenho que considerar as qualidades da vítima efetivamente atingida. Justiça Estadual, joguei duro com você, muito embora ele tenha praticado o homicídio. Veja, ocorreu um erro contra a pessoa. Ele, na verdade, queria matar um delegado federal que o investigou. Legal ou não? Entenderam ou não? Mas veja, essa sistemática do erro contra a pessoa, eu só vou considerar para efeitos penais. Né? Aplicação de pena, veja, jogando duro na tipificação, aplicação de pena, é efeito penal. Quando eu trato de matéria processual penal, pode ter ocorrido o erro que for. Não há repercussão na órbita processual penal. Joguei duro com você, não vai mudar a competência porque ocorreu o erro contra a pessoa. Joga duro, né? Aí você acha que as qualidades da vítima vai passar e tal, vem de Justiça Federal, você vai ganhar aonde? No meio da cabeça. Bacana? Tranquilo. Joguei duro. Vamos mais uma? Pra acabar com tudo? Bomba de coraçõezinhos aí. Rapaz, eu nem ia dar aula aqui, vocês também não são mole. Bomba de coraçõezinhos aí, bomba de coraçõezinhos. Vamos mais uma, né? Vamos mais uma aqui para fechar. Não, eu não vou ficar dando uma mesmice, o básico de erro, teoria do erro, né? Eu não tô nem dando aula de teoria do erro aqui, porque tinha que fazer uma introdução, né? Veja, eu tô aqui só nas pegadas de monstro, né? Nas pegadinhas. Vem cá então, e a aula era só acerca do erro contra objeto. Eu já falei aqui do erro contra objeto, já entrei aqui na pegadinha do erro contra pessoa, competência, links. E vem cá então, eu tenho a Mévia, vamos lá, eu tenho a Mévia que colocou o veneno na marmita,
do marido. Ela queria matar o marido, a Mévia. E veja, ela colocou esse veneno na geladeira, não é isso? Para matar o marido. Rapaz, por acidente, o filho da Mévia pegou aquela marmita e comeu. E ele morreu. Joga duro com você. Eu vou considerar as qualidades do marido da Mévia? Existe previsão? Que tipo de erro é esse? Professor, veja, eu estou aqui na dúvida, porque, veja, eu conheço o erro, né, quanto à relação de causalidade, né? Veja, eu acho que eu conheço o erro na execução, não é isso? O erro quanto à pessoa. Agora, essa daí, dela ter deixado a marmita na geladeira para matar o marido e o filho que pegou a marmita, caramba, tem um erro, né? Mas, professor, por favor, qual erro seria? Essa daí eu iria dançar. E eu já vi uma situação dessa, professor, onde? Na Bahia, o agente, ele colocou, eu não sei se foi na Bahia, algum lugar aí. Na Bahia foi um chocolate, né? Colocou um chocolate, lá uma outra pessoa comeu, né? Tinha veneno. Caramba, pode cair na prova essa pegadinha aí, professor. Vem cá, filhinho. Você já estudou o erro na execução? Professor, já estudei. Tem certeza? Absoluta. Vem cá, então. Pega seu artigo 73 comigo. É só a pegada de monstro, essas e outras. Essa aula vai ser top, né? Claro. Essas e outras no nosso aulão de Direito Penal, parte geral, né? Você tu tá afiado, é claro, pô, eu tô estudando pro aulão, né? Esse era um ponto que eu tinha acabado de fechar aqui agora. Vamos lá! Pega seu artigo 73 aí. Pega o seu artigo 73. Pegada de monstro, não é nada que é de tipo vencível, né? Excluidório, a gente responde a título de culpa. Tipo invencível, excluidório é culpa, a gente responde a título de nada, né? Não responde por nada. Pronto. Já sei teoria de erro. Vem cá. Não, veja, e aqui eu não estou dando aula de teoria do erro não, né? Já falei, não é isso? Já falei que eu não estou dando aula de teoria do erro. Beleza? Tranquilo? Um aluno aí está falando que ocorreu um erro contra a pessoa. Vem cá. Você está com o seu 73 aí, erro na execução? Você está com o seu 73 aberto? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, rapidinho, pessoal. Vamos lá. Sim. Vem cá, então. Né? Olha só como é que o papai, né? Você lê, você nunca se ligou. Vem cá. Erro na execução. Artigo 73. Vamos lá. Quando, por acidente ou erro nos meios de execução, quando, por acidente ou erro nos meios de execução. Quando, por acidente ou erro nos meios de execução. O erro na execução, ele pode ocorrer por acidente ou por erro nos meios de execução. É que quando você estuda, você só se liga no erro nos meios de execução. Um agente que erra a pontaria. E é isso que você tem no erro de execução. Mas se liga que o erro de execução pode ocorrer por acidente. Circula aí, joga duro, por acidente. Então, quando ela coloca a marmita na geladeira e ela querendo atingir uma outra pessoa, não é isso? E o filho, querendo atingir o marido, e o filho vai lá e pega aquela marmita, come aquela comida envenenada, eu tenho um acidente. Tá? Então, esse acidente navega lá na órbita do erro na execução. Eu tenho que considerar as qualidades da vítima que eu queria atingir. Eu tenho aí erro na execução por acidente, joga duro com você. Na prova chama no perceba e diz: aqui não. Bacana, vou embora. Eu vó embora. Aqui, rapaz, a teoria do erro tem diversos de bizus aqui, né? Certo? Um dia eu vou marcar uma aulinha pra gente fazer aí, beleza? Fundamento, ó, por acidente. Circula aí, ó, por acidente. São duas situações, ó, por acidente ou erro nos meios de execução. Circula aí, são duas situações que você pode ter o erro na execução. O erro na execução pode decorrer de acidente ou pode decorrer do erro no uso dos meios de execução, que é aquele erro de pontaria que você sempre estuda, né? Só que você passa batido aqui, beleza? Você não vê aqui o acidente e aí tem uma situação de acidente, que coloca aquela marmita envenenada, uma outra pessoa acaba comendo, né, aquela comida, né, joga duro demais e veja...
E veja, você tem um erro na execução por acidente, beleza? Pessoal, então é isso, nessa linguagem mais descontraída, né? A gente aqui, claro, usa técnica, né? Isso, mas procura colocar uma linguagem simplista e o Zuckerberg agora aí chegando às 400 páginas, né? Tem 353 páginas. 3 dicas monstras, né? Veja, só, né? Só batidão. Joga aí no Zuckerberg essas 3 dicas que eu te passei, né? O examinador vem com essas palhaçadas aí, você fala que não, tá certo? Mata no peito. Ele vai te perguntar, mas e aquela lá da marmita envenenada? O que você colocou? Aí você não, erro na execução. Mas como? Não teve erro de pontaria, filho. Vem cá no 73, olha o que ele menciona. Quando por acidente ou erro, o erro na execução pode ocorrer por acidente ou por erro nos meios de pontaria, porque você só estudou, você não é adelante focado, você só estudou lá o chamado erro de pontaria, né? Eu não, eu sou adelante focado, eu vi o acidente antes, né? Ele fala, ó, por acidente ou erro, eu estudo mais pesado. O básico, né? É isso, né? É muito engraçado, né? Outro dia um aluno falou, pô, esses o quê? Só fala coisas básicas e tal, lá no YouTube, eu vi lá. Eu falo pra ele, aqui não, né, filho? Aqui não, né? Não dá pra você, né? Que é pra quem tá querendo, né? Veja, é um derrotado, né? Porque aqui a gente joga duro demais, né? Veja, aquilo, né, aquilo e nada pra mim foi a mesma coisa, é isso? Eu falo básico, jogo duro também. Vai lá correr atrás do Zuckerberg no 400 páginas, irmão. Sai do básico, né? Bacana, então. Tranquilo, né? Tranquilo, né? Aí, qual crime seria, né? Veja, homicídio qualificado com emprego de veneno, né? O aluno está perguntando aqui. Pessoal, então, beleza. Pessoal de Brasília, nosso aulão parte geral, né? Sábado que vem, dia 9, começar a partir das 14 horas, chega cedo, né? Essas questões aqui e outras, né? Coloquei diversas questões lá da teoria do erro para não perder questões, beleza? Todos os casinhos assim que aparecem na prova. Tá. Chega lá, né? Isso, a aula começa às 14 horas. Professor, não tem como reservar vaga? Não tem. Beleza? Não tem. Aí, ordem de chegada lá, tem que ser ordem de chegada, né? Ordem de chegada. Beleza? Isso é uma coisa. Agora, o aulão adelante PMDF primeira edição, dia 13 de janeiro. A inscrição é no site. Tá dando para entender que são 2 projetos diferentes? Quem é que tá entendendo que são 2 projetos diferentes, né? Professor, estou entendendo. Então quer dizer que dia 9 não é um aulão adelante, não. É um aulão em exercício sobre a parte geral, né? Do código, que é a parte difícil, né? Isso. Aí você vai fazer um aulão em exercícios, né? Um aulão em exercícios. Professor, eu nunca vi direito penal. Eu vou nesse aulão. Não vai, não. Como assim, professor? Eu respeito seu investimento. Você nunca viu? Nunca vi. Não vai, não. Ah, professor, tem uma semana que eu estou estudando direito penal. Eu vou nesse aulão. Não vai, não. Por quê? Porque eu respeito seu investimento. Você vai segurar o seu dinheirinho e vai dar mais uma estudada. Por quê? Porque eu vou falar a verdade. É para faixa preta. É para quem já, né, quem tá estudando, beleza? Porque lá não vai dar pra gente, né, tipo aqui, ó, o cara já tem que ter, né, quem nunca viu direito penal, viajou no que eu falei aqui. Agora, o cara que tá estudando, ele já se ligou, beleza? Pegada para faixa azul, né, chegando na preta. Faixa azul também dá para acompanhar. E faixa preta, né, claro, aquele cara que tá muito afiado. Legal, então? Então, porque a pegada vai ser monstra e não me interessa o seu dinheiro, não interessa. Eu estou falando de coração. Eu prefiro que você pegue seu dinheiro e vá comprar um livro Resumo de Direito Penal, vai dar uma estudada e depois tu começa aí nos aulões de exercícios, beleza? Me interessa que você preservar o seu investimento, que é difícil, né? Pouco investimento aí, a fase de concurso, né? E eu respeito. Professor, e se der só 10 alunos? Eu vou jogar duro com 10 alunos. Vai ser como se tivesse plateia cheia, né? Comigo não tem esse negócio, não. Então, tem que ser sincero, né? Eu não vou encher um local de iniciante para dar um aulão como eu vou dar sábado que vem, que é um aulão sábado que vem que eu tô falando, é o dia 9, que é um aulão jogo duro, de exercícios, né? Para quem já tem um nível. Não é para iniciante, né? Dicas de OAB, não é. É a caveira, vira aqui, né? Então eu sou muito ético, né? E sobretudo
A gente tem que trabalhar com sinceridade e respeitar o investimento do aluno. Infelizmente, alguns profissionais, veja, viu uma pontinha de dinheiro, não, isso aqui, que eu vou ser coach, que eu vou não sei o que não sei o que. Também não faço coach, né? Veja, eu digo àqueles profissionais que não realizam esse tipo de trabalho e ficam enganando o aluno. Agora você tem profissionais sérios, realmente, que fazem um trabalho de acompanhamento sério, né, que tem tempo, se dedica àquilo. Né? Você tem diversos profissionais aí que realizam esse trabalho sério. Agora tem muita gente aí enganando os alunos, né, dizendo que faz acompanhamento quando não faz nada. Tá certo? Eu recebo diversas mensagens. Professor, faz coach, eu não faço. Mas por quê, professor? Porque eu não tenho tempo. Não, é só você falar que faz. Eu não vou falar que faço, porque eu não faço. Ah, tá, mas você não quer meu dinheirinho? Não quero. Não quero. Beleza? Guarda seu dinheirinho, vai comprar livro, vai estudar. Quem tem coach, passa quem não tem coach também. Eu não tinha coach, eu passei, e eu tenho maior dificuldade de aprender. Imagine você aí, né, que tem bem mais inteligente do que eu, né, tem mais facilidade, porque eu sou daquela, sabe, não tem uma galera que tem aquela dificuldade de aprender? Sou eu tenho muita dificuldade de aprender. Agora, quando eu aprendo, eu dou aula dessa parada aí. Quando eu aprendo, eu dou aula. Aí, meu irmão, não deixa eu aprender, não. Se eu aprendi, eu coloco nas UC didático, simplifico, bum! Aí é isso aqui, pessoal. Demorei a aprender, mas é isso aqui. Beleza? Né? Tem institutos de direito penal que eu levei 2 anos para aprender. Rapaz, mas ainda não sei isso aqui. Vai chegar nas provas. Não... Mas teve um dia que eu falei, pum! Falei, opa! Agora sim. Aí, meu irmão. Beleza, então, pessoal. Beleza, então. Vou embora. Tranquilo, 3 dicas aí, anota aí nos o que der. Bomba de coraçõezinhos aí pra ver se eu dou uma bombada aí aqui no Periscope. Bomba de coraçõezinho. Como é que é bomba de coraçõezinho, professor? É só tu apertar aí, né? Aqui, né? No coração. Aí do lado, aí, tal. Beleza, né? Pessoal, quem vai fazer o aulão adelante do dia 13 de janeiro, entra lá no site logo, beleza? Tô bombando geral, senta o dedo aí. Bacana. Pessoal, vou nessa então, jogando duro com você. Coloco aqui, né? Senta o dedo nessa tela. Um dia a gente vai fazer um aulão sobre a teoria do erro, né? Aí tipo uma transmissão, né, de 2 horas. Beleza? Aqui eu só dei... só pontuei alguns pontos, mas é claro, né? Aqueles que você... você fica doido. Valeu, galera. Um abraço. Delante focado, jogando duro. Tchau, tchau.